Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar ou tentar responder a pergunta dessa matéria. É a vez dos pré-fixados? Ou seja, será que chegou o momento de realmente investir em título pré-fixado? O que você deve observar antes de fazer esse tipo de investimento? E qual a minha opinião a respeito desse tipo de pergunta? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, eu já te convido. Inscreva-se aí, ative aquele famoso sino da notificação, porque aqui diariamente tem vídeo novo. E você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento para que você possa aprender a caminhar sozinho. Vamos lá, essa matéria aqui é uma matéria que saiu da Infomoney, perguntando então, é a vez dos pré-fixados? Momento é bom para alocação tática em títulos públicos. Antes de falar dessa matéria, eu quero saber o seguinte: você está investindo em título pré-fixado, em pós-fixado, ou seja, Tesouro Selic, ou está investindo no Tesouro IPCA? Antes de seguir com essa matéria e também com esse vídeo, escreva aí nos comentários. Eu quero saber qual a sua opinião a respeito disso. Vamos lá, a matéria vem trazendo então aqui todo esse cenário de aumento da taxa Selic, que o mercado já está precificando aí que vai aumentar e vai chegar aproximadamente a 12,25% ainda no primeiro semestre de 2022. E aí ele diz, a dúvida sobre investir ou não pré-fixado tem razão de ser. Por quê? Porque depois que a taxa de juros chegar nesse topo, a tendência é que ela lateralize e que posteriormente começa a cair. E aí fica a pergunta, vale a pena pré-fixar? Que é a pergunta que nós temos aqui no meio da matéria. Você está pré-fixando ou não? Vamos ver o que a matéria diz aqui, ó. Aqui diz a possibilidade de você fazer uma alocação tática para quem está disposto a correr mais riscos. Vou gravar essa parte, anote aí, quem está disposto a correr mais riscos. Por quê? Porque o título pré-fixado, ele só tem na sua remuneração a taxa. A matéria vai continuando e eu vou deixar ela descrita aí na nossa descrição do vídeo para que você veja ela na íntegra. Mas o que ele diz aqui? Sim, as oportunidades de pré-fixado estão aí e as oportunidades de pré-fixados mais curtas são as que poderiam dar melhor oportunidade. Então eu resolvi trazer aqui algumas informações para você que podem te ajudar antes de você tomar aí essa sua decisão de investimento. Só que olha, antes de falar aqui do tesouro pré-fixado, eu já quero te indicar um vídeo que gravamos ontem. Tá aqui, ó, rentabilidade dos CDBs. Nós temos CDB pré-fixado pagando mais de 13%. 13% bruto, você não ouviu errado. E se você quer mais, tem IPCA pagando então a inflação e mais 7%. Assista lá para você entender. É a hora do pré-fixado? Antes de falar diretamente, você precisa entender o cenário que nós estamos passando agora. É um cenário caracterizado tipicamente por uma mudança de ciclo. O que é uma mudança de ciclo? É uma mudança em qual determinados ativos estavam performando bem e que tem uma tendência de que eles passem a não performar melhor. Quais seriam esses ativos? Principalmente os ligados à renda variável e, em particular, o mercado acionário. Por quê? Tá aí a explicação para você. Primeira explicação, nós temos uma inflação mundial bastante elevada e eu tenho trazido isso aqui nos nossos vídeos. Nos países desenvolvidos também, principalmente aí Estados Unidos e Europa, nós estamos vendo as maiores inflações dos últimos 30, às vezes 40 anos. 30, 40 anos e esses países não estão acostumados com inflação alta. Segunda situação que nós estamos verificando, e aí mais recentemente, é essa instabilidade militar na Europa. Os riscos das tensões militares continuam. E à medida que essas tensões continuam, o preço das commodities agrícolas, principalmente aí trigo e milho, que é muito forte lá na Ucrânia, tendem a subir e impactar mais uma vez a questão da inflação. Isso sem falar no petróleo, que está passando aí dos $100. Então isso fortalece ainda mais esse cenário de inflação mundial. Veja que não é só no Brasil. Bom, e aí nós temos então o cenário que o Fed, o Banco Central Americano, vai aumentar as taxas de juros e já informou, quer dizer, não informou, mas já deu para o mercado entender que vai ter aumento no dia 16/3. Logo, logo, daqui a aproximadamente 15 dias. Só que o mercado quer saber de quanto é esse aumento.
é 0,25 ou o Fed vai dar um cavalo de pau e aumentar 0,50? E depois, os aumentos seguintes, quantos aumentos teremos ainda? Mais do que isso, o Fed vai parar de comprar título? Vai parar de vender, vai começar a vendê-los? Enfim, esse é o cenário aí internacional que nós estamos tendo. E para finalizar, o cenário brasileiro, nós temos aí eleições no meio do caminho. Daqui a pouco mais de 6 meses teremos isso. E quais vão ser os impactos dessa questão política no Brasil atrelada ao aumento de juros americanos? Será que teremos candidatos prometendo medidas populistas? Ou já estão prometendo? E a inflação chegou no pico mesmo? Enfim, esse é o cenário econômico ou macroeconômico mundial que nós estamos chamando aí de uma imprevisibilidade. Nós não estamos conseguindo enxergar, e aí é o mundo, tão rapidamente essas mudanças que podem acontecer. Se você já gravou isso, tá aí, imprevisibilidade atual. Vamos avançar para você entender. Agora, antes de falar aqui de juros e de inflação, é importante que você tenha esse cenário macro na sua mente, para que você entenda para onde estamos caminhando. Então vamos lá, a inflação no Brasil em 2021 fechou pouco acima de 10%. Vai anotando aí, sendo que a média da inflação que eu particularmente utilizo é de 6%. Por quê? É uma média dos últimos 10 anos. Se você pegar a média dos últimos 5 anos, vai girar acima de 5,5%. Se pegar a média dos últimos 5 anos, você vai verificar um valor aí próximo. Então, eu trabalho com uma inflação de 6%. Só que em 2022 ela vai ser mais alta, deve girar próximo de 7%. E da inflação é importante entender que, em que pese termos um cenário difícil de prever, há algumas projeções do mercado dizendo que ela pode atingir o pico até o meio do ano. Veja, não estou dizendo aqui que a inflação vai cair de repente, mas ela vai parar de subir, a inflação acumulada. Inclusive hoje saiu o IPCA 15, que é a prévia do IPCA principal, e olha, subiu acima das expectativas e as taxas voltaram a estressar. Então eu estou dizendo que o pico pode, não quer dizer que ele vá acontecer em junho, é até. Até significa que o mercado está projetando que pode até ser antes. É até mais provável, mas que, tendo alguma situação externa mais grave, pode sim piorar. Só que o que eu quero chamar a atenção para você é esse ponto aqui. Se você está fazendo alguma coisa, para aí, olhe aqui para a tela, porque essa informação é importante para você. E aproveita aí, já dá um super like aí para nos ajudar, porque ajuda muito. Eu quero trazer aqui o conceito de inflação implícita. O que é a inflação implícita? É a inflação calculada na base da diferença das taxas de dois títulos muito próximos. No caso aqui, eu peguei um pré-fixado 2024 que saiu do rol do Tesouro. Veja, os títulos mudaram. Se você quer saber quais são as mudanças que aconteceram nos títulos e, mais do que isso, o que não mudou, tá aqui, ó. Esse vídeo aqui do alto eu explico tudo, num vídeo que saiu há apenas 2 dias. Então, muito bem, eu peguei a taxa do pré-fixado 2024, porque em que pese ele ter saído do rol, ainda é possível consultar as taxas no Tesouro Direto com base no histórico. E comparei com as taxas do IPCA 2024. Exato, esse título já não está lá há muito tempo, mas a tabela de taxas continua. E quando nós chegamos na inflação implícita, ou seja, pegamos o 11,61 do pré-fixado e dividimos pelo 5,65 do IPCA, nós encontramos essa taxa, que é a chamada inflação implícita. Implícita porque está entre os títulos, 5,64%. Então eu acho que é razoável trabalhar com uma projeção de 6%. Estaríamos sendo conservador. Então a minha proposta aqui de cálculo é trabalhar com uma taxa média de inflação de 6% média até 2024. Ou seja, 22, 6%, 23, 6% e 24 também. Vai anotando aí para você entender. Continuando agora, vamos falar aqui da taxa de juros. A taxa de juros no Brasil deve fechar aí em aproximadamente 12% até o final de 2022. Isso implica dizer que nós devemos ter 2 ou 3 aumentos. O mercado está precificando 1% de aumento na nossa reunião que vai acontecer aí aproximadamente no dia 15 de março que nós teremos. E aí talvez tenhamos mais 2 aumentos ou mais 1, vai depender do nível desse aumento. Mas o importante você gravar é que seria 12%. O Boletim Focus está projetando 8% de taxa de juros para 23 e 7,24% para 2024.
Eu já falei para você que eu acho que essa taxa de juros para 23 está muito baixa, porque depois que a taxa de juros chega no topo, ela demora um pouquinho para cair. Vamos aguardar aqui para nós acompanharmos. Bom, se pegarmos a média desses 3 anos, 12, com 8, com 7,4, nós teríamos um parâmetro médio da taxa de juros de 9,13. 9,13. Sendo conservador, eu estou colocando aqui para 9,5%, porque se eu aumentar essa taxa aqui para 9%, vai ficar bem próximo da média de 9,5%. Só que a inflação tem um detalhe. Perdão, a taxa de juros tem um detalhe. Assim como a inflação, é bem provável que ela alcance o seu pico e depois, já no segundo semestre, ela estabilize para aguardar para ver. Juros subiu? Está controlando a inflação ou não? Se não estiver controlando, ou seja, se nós estivermos importando inflação lá de fora, vai continuar subindo aqui dentro. Caso contrário, a tendência é que estabilize e depois de alguns meses comece a cair. Essa é a tendência. Então estamos sendo aqui conservador com esses números. E estamos utilizando então, em resumo para você aqui no alto, uma inflação de 6% média no ano e uma taxa Selic de 9,5%. Bom, muito bem. Dito isso, eu fui buscar no Tesouro Direto, então, títulos disponíveis que nós teríamos aí de mais curto prazo para compra. Porque não adianta eu falar de um título teórico se ele não estiver disponível aí para você comprar. Então, o pré-fixado eu trouxe o 2025. O pós-fixado é o Tesouro Selic mesmo, até mudou, agora não é mais o 24. Vou fazer essa alteração aqui. E o IPCA, continuamos tendo o 2026, que vence em agosto de 26. Então, IPCA, agosto de 26, pré-fixado janeiro de 25. E essa aqui é a taxa. O pré-fixado está 11,43, a taxa Selic estamos adotando 9,5 em média e o IPCA a taxa de 5,42, que é a taxa pré-fixada, e mais a inflação. E aí, muito bem, aí eu trago aqui para você uma planilha que eu costumo utilizar nos cálculos e que eu já mostrei aqui no canal, para nós sabermos exatamente para onde é que nós conseguimos estimar aqui a inflação. Então, se nós tivermos aqui uma taxa de 7,24 num pré-fixado, ela já protege de 6% a inflação. É um cálculo aqui que nós temos aqui na nossa planilha que é possível realizarmos. Então, eu já fiz esse trabalho aqui para trazer para você calculado. Então, para proteger de 6%, inflação média de 6%, você precisaria ter um pré-fixado de 7,24. E aí muitas pessoas ficam perguntando, olha, comprei pré-fixado a 7, a 8, vale a pena? Tá aí para você já a resposta para esse tipo de questionamento. E se você quer entender um pouco mais sobre as taxas do Tesouro Pré-fixado, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu gravei aqui no alto e você vai entender se elas estão boas ou não. Muito bem, se eu pegar essa taxa de 11,43, que é a que está sendo ofertada na data que eu gravo esse vídeo, aí você vai ter então uma proteção de 9,52. Por quê? Está aqui na sua tela, ó. Essa linha que nós temos aqui em verde. Uma taxa de 11,47. Para eu tenho que tirar primeiramente aqui o imposto de renda. E você já sabe que ficando com o título mais de 2 anos, você vai pagar somente 15%. Então você multiplica essa taxa de 11,43 por 0,85. Por que 0,85? São os 15% de imposto de renda que está sendo deduzido. E depois você subtrai então da taxa B3. Isso daria então uma inflação suportada de 9,52. Veja, 9,52% ao ano se você pegar essa taxa. Lembrando, a inflação é de 6%. Veja quanto você ganha acima da inflação e protege aí o seu recurso. Ah, mas a inflação vai ser maior. Ok, se a inflação for maior, por exemplo, nós temos o cálculo aqui para você nessa linha marcada, nessa linha verde. Se a inflação for, por exemplo, de 7%, você precisaria ter aqui 8,44, ou seja, um pré-fixado. Vamos imaginar uma inflação aqui altíssima, no caso, por exemplo, de 10%. Vou botar até um pouco menos para facilitar o cálculo. Tá aí, ó. 9,5, uma inflação média de 9,5. Se você tiver um prefixado de 11,38, você já estaria protegido. Lembrando, 9,5 é uma inflação todos os anos. 9,5 22, 9,5 23, 9,5 24 e assim vai. Algo completamente improvável. Bom, o Tesouro Selic eu fiz duas projeções. Uma, pegando essa Selic média de 9,5, ele te protegeria da inflação de 8, com uma inflação até 8,1%. Veja que aqui eu fiz uma projeção e botei esse asterisco para quem investe até R$10.000. Porque até R$10.000 você não paga a taxa B3. Se você quiser calcular com a taxa B3, basta somar então esse 0,2. E fiz também uma projeção se a Selic média for de 9%. Só que veja aqui um detalhe.
Essa projeção aqui é para 2024, enquanto que os títulos que nós temos à sua esquerda, no caso do pré-fixado é 25, e à sua direita da tela é 2026. Por que eu não utilizo para frente? O mercado tem muita dificuldade em fazer projeções acertadas para longos períodos. Então aqui é apenas a título de informação para você. Sendo uma Selic média de 9%, protegeria aqui em torno de uma inflação de 7,65%. Então você já veja por aqui que a proteção do Tesouro Selic seria bem menor. Ou seja, traduzindo para você, a Selic sobe, atinge o seu auge e depois ela começa a cair. Ou seja, para você que está querendo um investimento aí para daqui, por exemplo, 2, 3, 4 anos, talvez não seja a melhor alternativa. E o IPCA, no caso o Tesouro IPCA, se nós tivermos aqui uma taxa de 5,42, que é a taxa que eu peguei também nessa data de hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, ela te protege até 40% de inflação. Com base em quê? É uma outra planilha que eu tenho, que eu já disponibilizei para vocês aqui. Num vídeo que eu falo do alto, se o Tesouro IPCA te protege da inflação. E aí eu trago essa taxa 5,42 e vou voltando. Veja aqui no seu vídeo, nessa parte amarela, a média dos últimos 10 anos de inflação. Se nós tivermos 10 anos de inflação, nós vamos ter uma rentabilidade bruta de 11,75. O que é isso? Essa taxa, 1 mais 0,06%, multiplicado por essa taxa de 5,42. Ou seja, multiplicado por 1 mais 0,542. Aí nós chegamos na rentabilidade bruta. Só que nós queremos chegar na rentabilidade líquida. Então nós precisamos aqui fazer essas deduções. Como nós estamos falando de um investimento de mais de 2 anos, está anotado para você. Imposto de renda de 15%. Então multiplicamos aqui por 0,85 e deduzimos 0,20 da taxa B3. Veja aqui no alto, nessa coluna que está marcada, quanto que ela te protege acima da inflação. Então tá aqui, ela te garante acima da inflação. Só que você reparou aqui no vídeo que eu falei que te protege uma inflação de 40% ao ano. 40% ao ano, por quê? Veja aqui, ó, 40% você vai ter isso, uma rentabilidade bruta, uma rentabilidade líquida, só que acima da inflação praticamente no zero. Se formos voltando, temos outros valores. Toda vez que essa coluna amarela estiver positiva, ela te protege acima da inflação. Então, em resumo para você desse quadro aqui, o Tesouro Selic vai subir, mas vai cair logo na sequência aí, muito provavelmente caindo em 2023. Então, se o seu investimento é um investimento para mais de um ano, para 2, 3, 4, 5, talvez não seja interessante. Sobraram esses dois, pré-fixado e IPCA. E a pergunta agora é essa: é a vez dos pré-fixados? Dê aí aquele super like. E olha, já que nós acabamos de falar do Tesouro IPCA, os títulos do Tesouro Direto mudaram, mas os Tesouro IPCA principais não alteraram. E por isso eu te indico essa série aqui, ó, qual a melhor taxa e o melhor preço. Títulos longos renovando as oportunidades. Assista para depois não reclamar. Respondendo então a pergunta do vídeo, é a vez dos pré-fixados? Pare aí e preste bastante atenção. Ela vai ser a vez do pré-fixado nas seguintes situações. Para você que deseja travar sua taxa, ou seja, você que deseja saber antecipadamente quanto vai receber, com uma taxa próxima de 12%. Veja que eu estou falando aqui 11,43. Se você travar essa taxa de 11,43 e levar até 2025, ou seja, estamos falando aí aproximadamente de 3 anos, você vai receber, em média, o valor bruto desse, 11,43%. Então é para você que quer receber algo próximo de 12% bruto. É também para você que deseja saber exatamente quanto vai ganhar no final. Se você não sabe como que é isso, escreva aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo para explicar para você. Então, se você não deseja imprevisto, quer só saber quanto você vai ganhar lá no final, também é para você. Além disso, é para você também que deseja se proteger minimamente da inflação. O que eu estou chamando minimamente, entre aspas, de uma inflação média de 9,52. Veja aqui, nessa primeira coluna branca aqui embaixo, ó, te protege de 9,52 e eu mostrei para você na nossa planilha. Então veja, é uma inflação altíssima. Por que eu estou chamando minimamente? Porque podemos ter alguma excepcionalidade que a inflação dispare acima de 10 e aí você não estaria protegido. Então veja, é uma proteção? É, mas não é a proteção quase 100% do Tesouro IPCA. E por fim,
é para você que acredita que nós teremos uma melhoria no cenário. Que cenário? Aquele cenário que eu expliquei no início do vídeo. Uma melhoria no cenário externo ou uma melhoria no cenário interno. Lembra que eu te mostrei lá e disse para você que está muito nebuloso, está muito imprevisto, mas se você entende que o cenário vai melhorar, o que acontece? Quando o cenário melhora, as taxas caem. Porque não faz sentido, então, o governo, vender títulos com as taxas então mais altas. Se o cenário melhora, a taxa reduz. Você já sabe essa relação. E para finalizar então aqui para você, é ou não é a vez dos pré-fixados? Eu falei na situação em que sim. Agora eu vou explicar para você na situação de não. Não é pré-fixado para você que deseja se proteger com a máxima certeza da inflação. Vai entendendo aí. Estou falando de inflação mais de 30%, como você viu. Na realidade, 40% de inflação, esse título te protege. Só que, olha, toma cuidado, é só se levado até o vencimento. Comprou o título, tem que saber aguardar. Muita gente no canal pegando título IPCA com 3%, 4%, perguntando se é hora de vender. Na minha opinião, não, porque esse título sempre te remunera acima da inflação. Segundo, não é a vez do prefixado para você que não importa quanto irá receber, mas você quer sempre proteção. Você quer saber se o seu recurso está rendendo acima da inflação. Então não é para você investir em pré-fixado, porque esse investimento não seria para você. E também não seria para você que acredita que o cenário interno ou externo pode piorar um pouco mais. Por quê? Se o cenário piora, a taxa sobe. Lembrando, toda vez que o cenário piora, seja interno ou externo, a taxa sobe. E quando a taxa sobe, o preço cai. Quando o preço cai, ele fica ainda mais barato. E aí você pode gastar menos para investir e talvez até ter aí um resultado bom na marcação a mercado, na venda antecipada desses títulos. Agora eu vou dar a minha opinião. Só que antes, deixa aí aquele super like, porque ajuda muito aqui o nosso canal. E se você quer saber o que os grandes bancos, fundos de pensão e fundo de previdência estão comprando de títulos públicos, assista esse vídeo do hoje. Tem tudo a ver com pré-fixado. A dica tá aí para você. Para finalizar, o que eu acredito? Eu acredito fielmente que nós estamos num cenário de transição. É como a economia fosse um transatlântico que aos poucos precisa mudar a sua rota. Só que essa mudança de rota, ela não acontece da noite para o dia. A mudança vai sendo guiada aos poucos. Porque uma mudança brusca pode virar esse Titanic aí, literalmente. Então eu acho que o pré-fixado já está sim com uma taxa muito boa. Essa é a grande verdade. Mas isso é se você for levar até o vencimento. Porque você já viu que provavelmente ele vai te proteger da inflação e vai te dar um ganho de quase 1% bruto ao mês. Tá ruim? Se tá ruim, lembra quando nós tínhamos aí uma taxa Selic de 2%. Se você comprou lá, você sabe do que eu estou falando. Segunda situação que eu acho, quando será então que a taxa pré-fixada vai estar ótima? Vai ser quando o mercado tiver a expectativa de controle da inflação e de fim das altas da taxa Selic. Vou repetir, não estou falando que ele vai ter acabado a inflação ou já virado o ciclo, mas o mercado já esteja precificando isso. Porque quando o mercado precifica, ainda que o acontecimento só ocorra dali 2, 3 meses, isso já é indicativo ou já está previsto nos títulos. Então veja, quando o mercado disser ou já acreditar que temos um controle efetivo da inflação, ou seja, a inflação vai parar de subir. Esse será um indicativo que não faz mais então sentido o combate à inflação. Logo, as taxas tendem a cair. Ou, quando nós tivermos aí o fim das altas taxas de juros. Porque a partir do momento que a inflação já está indicando, você precisa também não subir mais a taxa de juros. É o segundo indicativo, porque na sequência ela vai começar a reduzir ou ficar estável um período e depois reduzir. Então esse aí é o cenário que eu traço. Agora eu quero saber de você. Você acredita também nesse cenário ou você traça um outro cenário? Com que perspectivas você está aí atuando no Tesouro Direto? Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fiquem de olho, 2022 já é o ano da renda fixa no Brasil e olha, em breve será muito o ano do pré-fixado. Um abraço e até o próximo vídeo.